E aí, pessoal, dia complicado aqui no Brasil, né? Aceitaram aí o STF, aquela corja, aceitaram o habeas corpus, vão julgar o habeas corpus do Lula. E às vezes nós cristãos ficamos desanimados diante disso, né? No Brasil, onde o cristianismo é muito achincalhado, onde as igrejas são muito achincalhadas por causa de algumas igrejas falsas, por causa de uns falsos pastores, nós muitas vezes pensamos o que nós vamos fazer da nossa vida, o que a gente vai fazer em um período tão terrível. Eu queria lembrar vocês algumas coisas. No quarto século, a igreja já tinha praticamente dominado o Império Romano. Ainda que algumas pessoas vão olhar com maus olhos isso, vão olhar... Bom, eu vejo o avanço do Evangelho. O Evangelho avançou contra tudo e contra todos nesse mundo. Ninguém queria o Evangelho. O Evangelho, ele entrou em culturas, transformou culturas, e que faz hoje nós podermos viver no mundo ocidental, pelo menos existir no mundo ocidental. A questão é que muitas vezes, quando nós estamos diante de situações como essa que ocorreram hoje no Brasil, nós pensamos assim, o que vai ser do amanhã? O que vai acontecer amanhã? Como que vai ser? E se o Lula não for preso? E se tudo isso continuar acontecendo, a criminalidade aumentando no Brasil, o que vai acontecer? Tem uma frase do Romildo Bolzan, que é o presidente do Grêmio, quando o Grêmio foi campeão, se não me engano, da Copa do Brasil. Ele disse, eu queria viver mais 100 anos, para ver o Grêmio daqui a 100 anos. Um gremista, assim como eu, mas talvez bem mais gremista do que eu, ele disse que queria viver mais 100 anos, que ele gostaria de ver a cidade, ver como seria o Grêmio daqui a 100 anos. Eu entendo o que ele está dizendo, não quanto ao Grêmio. Eu queria viver mais 100 anos. Talvez esse vídeo um dia ele seja visto daqui a 100 anos. Eu queria viver 100 anos para ver a beleza da igreja. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos a igreja vai estar mais inteligente, a igreja de Jesus. Nós teremos mais pregadores do Evangelho. Nós teremos um número muito grande de homens com profundidade de Tim Keller, John Piper, Jonathan Edwards, que viveu aí no século XVIII. Nós teremos uma gama de homens, uma gama muito maior desses homens, eu tenho certeza disso. O Evangelho tem avançado sobre o mundo, sobre as culturas. E hoje é dia de você se apegar nas promessas de Deus. Você cristão que está aqui no Brasil e não sabe para onde está indo a nossa nação, saiba de uma coisa, nós não sabemos por quais caminhos nós andamos muitas vezes, mas nós sabemos quem é o nosso guia, e o nome dele é Jesus. Então eu vou te dar uma amostra do que vai ser o futuro. Olha agora esse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui. Essa criança que vai estar respondendo de cor as 50 perguntas do catecismo, o nome dele é Mateus. Ele tem apenas 3 anos ali na nossa igreja. É uma criança ali da nossa igreja. As crianças são membros da nossa igreja. E a mãe dele e o pai dele, a Zanda e o Felipe, que são os amores, congregam ali conosco, ensinaram as 50 perguntas para o Mateus. Note a forma como ele vai estar respondendo, como ele vai responder cada uma das perguntas. Note que ele interpreta, ele fala as perguntas com vida, com alegria. Às vezes eu fico pensando o que vai ser da igreja do dia de amanhã, os pastores de amanhã. Deus já está preparando eles hoje. Eu tenho certeza que quando eu for velho, eu terei alguma dessas crianças para pastorear minha alma e cuidar de mim, cuidar da minha esposa na nossa velhice. Então, talvez você veja esse vídeo daqui a 100 anos. Que alegria você poder estar vendo o que Jesus continua fazendo no meio da sua igreja. O mundo pode ir de mal a pior muitas vezes, mas a mão de Jesus não se aparta do meio do seu povo. Então, em dias como hoje, em dias de tristeza, nós devemos olhar para o futuro e ver que Deus vai estar lá. Que no dia de amanhã, daqui a 50, 100, 150, 200 anos, eu não sei até em que mídia você está vendo esse vídeo, Jesus está cuidando da igreja no dia de amanhã, ok? Fiquem tranquilos, o Lula vai passar. Pode não passar pelo STF, mas do juízo final, do juízo poderoso, do terrível juízo do Senhor, ele não vai passar. Então, o que vai acontecer no dia de amanhã, não importa o que aconteça, Jesus vai ser suficiente. Fique aí com o vídeo do Mateus e uma boa noite. Deus abençoe a todos, confiando em Jesus. Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? Sua própria coisa. Por que tudo é do jeito que é?
Quer que eu tô assim. Como aprendemos acerca de Deus? Que viu assim mesmo. Aonde Deus se revela? A palavra na natureza. O que Deus revela na natureza? Caráter, além e assim. O que mais é revelado em sua palavra? Misericórdia de Deus sobre seu povo. Aonde está a palavra de Deus hoje? Bíblia que é a palavra de Deus. Quantos deuses existem? Há único Deus verdadeiro. Quantas pessoas há na divindade? 10. Quem são essas pessoas? O Pai, Filho, Espírito Santo. Aonde está Deus? Em todos os lugares. Há quanto tempo Deus existe? E sempre existiu. Em que sentido o homem é um ser singular? É que em si a imagem de Deus. Quem foi o primeiro homem? Adão Como era Adão quando foi criado? é bom. E Adão permaneceu bom? Nossa, pecado. O que é o pecado? A desobediência de da lei de Deus. Qual é o castigo para o pecado? A morte. E o que vem aos homens pelo pecado de Adão? A morte vem de todos os anos. Por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Estamos todos pecando em Adão. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Não, desejamos os homens para a vida. Como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente em meio de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. Jesus pecou? Não, ele é justo. O que Jesus fez pelo seu povo? Venceu a morte. Como Jesus fez isso? Morreu e ressuscitou. O que mais Jesus venceu? Venceu todos os inimigos. E os inimigos de Jesus são poderosos? Mas o nada. O que Jesus deu ao seu povo? A própria justiça. Que ele tomou do seu povo para si? Os pecados. Como a obra de Cristo é trazida ao seu povo? Pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo faz isso? Não dá fé. O que é fé? Fé é confiar em Jesus para salvação. Como podemos reconhecer a fé verdadeira? Fé é verdadeira, produz boas obras. Quem é o povo de Cristo? Aquele que integra a sua igreja. Quais são os pontos característicos de sua igreja? Palavra, disciplina, sacramento. Como a palavra é um traço característico da igreja? Toda palavra de Deus é pregada. E como a disciplina é um traço característico da igreja? O povo de Deus é protegido. O que são sacramentos? Sinais, selos da aliança de Deus. Que sacramentos existem? O batismo, esse é do Senhor. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, Que ofício Jesus designou para a igreja? presbíteros e diáconos. A igreja é perfeita? Está clamando para perfeição. Quando ela será perfeita? Na ressurreição. E o que vai acontecer na ressurreição? Cristo vai julgar as obras de todos os homens. O que será dos que praticam a justiça? Eles viverão com Jesus para sempre. E o que será dos que Jesus condenar? Eles perecerão para sempre. E o que este julgamento promove em Cristo? Ele Exalta. a sua glória. Glória. Exalta. Exalta a sua glória.